Fala, minha gente. Semana passada eu dei uma sumida, né? Estou aqui de volta para o nosso Carregando a Cruz. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal. Meu nome é Marcelo Lucas, sou graduado em Direito, licenciado em Filosofia, sou professor de Escola Bíblica e professor de Teologia no Seminário da Assembleia de Deus em Minas Gerais. Bom, hoje então eu vou falar um pouquinho sobre a estátua da ONU e os sinais do fim dos tempos. Aquela estátua é ou não é estátua do anticristo? Tem a ver com o Apocalipse ou não? Né? E quais são os sinais desses últimos tempos? Antes disso, precisamos lembrar, né, que na descrição tem links aí do nosso curso de teologia. No mês de janeiro agora vem novidade aí, eu pretendo liberar o curso de ética e o curso de apologética cristã, né? Então, dá uma olhadinha lá que tá bem legal os nossos módulos lá, os nossos cursos dentro da comunidade, beleza? Também uma novidade aí muito legal. Hoje, na verdade, tô gravando hoje, né? Saiu o meu novo livro, né? Tá do lado de cá. Filosofia para Todos, tá? Então já está disponível na Amazon tanto o e-book quanto a versão impressa, tá? Já está lá na Amazon, então dá uma olhadinha lá, certamente vai valer a pena. É um livro em que eu trato da história da filosofia, uma perspectiva cristã, trabalhando ali os principais autores, criticando quando tem que criticar, fazendo ali o contraponto com o pensamento cristão. Beleza? Alguns autores que não são tratados, né, dentro da filosofia, com assim muita profundidade, eu coloco lá porque é importante para o pensamento cristão. E principalmente mostrando como que precisamos conhecer a história do pensamento para pensarmos bem a teologia. Beleza? Então, fica aí a nossa dica. O link está na descrição também. Muito bem, dito tudo isso, vamos então ao que interessa. Gente, o que eu quero tratar com vocês aqui é bem simples. Já tem muita gente falando sobre a estátua da ONU. O ponto que eu quero destacar aqui, eu posso até ter perdido o time, né? Porque já tem um tempo que saiu essa história da estátua. E todo mundo falou uma questão da cultura mexicana, vários outros países têm essa questão de animais híbridos, fazem essas coisas e tal, beleza. Que parece, com a descrição de Apocalipse, parece, né? Apocalipse 13, deixa eu pegar a Bíblia aqui rapidinho, tá? Que parece com a descrição que está em Apocalipse, parece, realmente, tá? Mas o ponto que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte. É óbvio que o que está falando em Apocalipse 13 é um poder, né? O livro de Apocalipse ele apresenta o anticristo como alguém que vai ter poder sobre as nações, né? E aí, a pergunta é a seguinte, aquela estátua, mas ela não pode representar? Até pode, né? Mas no momento, a ONU não representa essa instituição que vai ter poder sobre o mundo inteiro, tá? E aí eu aconselho você a olhar lá, se você quer se aprofundar nisso, olha lá a apresentação do pastor Rodrigo Silva, pastor Iago Martins, que vai esclarecer um pouco isso. O que eu quero frisar aqui é que o anticristo vai ser uma pessoa que vai ter poder sobre as nações. Então, assim, quando o anticristo vier, nós vamos ter um sistema em que os países vão estar abrindo mão da sua soberania, tá? Para que essa figura interfira em questões nacionais, tá? E aí, eu quero chamar a atenção para o seguinte. A maioria das pessoas que ficam alvoroçadas quando a gente fala de escatologia, volta de Jesus, são pessoas que muitas vezes nem vida cristã têm direito. Sabe? São pessoas que ficam ali polemizando, criando um monte de bobagem em volta das coisas. Então, assim, meu conselho para vocês é o seguinte: tenha uma vida cristã em dia, uma vida devocional com Deus, que você vai começar a compreender as coisas de Deus, tá? E você vai entender que a volta de Cristo, ela é algo que nós devemos esperar, porque Paulo esperava, Pedro esperava. Então, desde o Pentecostes, eles esperam a volta de Cristo. Ou melhor, desde a ascensão de Jesus, eles esperam a volta do Senhor Jesus. Tá? E mais do que esperar, eles desejavam. Então é o que nós, como cristãos, precisamos. Desejar a volta de Cristo. Outro detalhe interessante é que os primeiros leitores de Apocalipse entendiam que o anticristo seria um imperador romano,
que Roma era a grande besta, tá? Porque perseguia os cristãos e tal. E o Apocalipse ele é muito significativo e tem muitas coisas ali que realmente apontam para a questão de Roma estar envolvida nessa questão toda, tá? Os 7 montes, enfim, beleza? Mas o que importa na escatologia, gente, é o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha que interessante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui Paulo está descrevendo o que vai ser o anticristo, como ele vai agir. Então ele se opõe a tudo que se chama Deus. Obviamente a estátua não é essa figura, tá? Tampouco a ONU. A ONU hoje não tem interferência nenhuma no mundo. Né? A ONU hoje está igual a Liga das Nações foi lá, né, entre as duas guerras. Tá? Não é nada. Né? Hoje, ONU e nada é a mesma coisa. Ela é uma estrutura burocrática gigantesca que engole dinheiro. Só isso. Né? Como tem a todo canto. Instituições burocráticas. Beleza? Então, assim, outra coisa, ele fala que, e isso o Rodrigo Silva também trata no vídeo dele, fala, olha, sem que primeiro venha a apostasia. Então, provavelmente, o anticristo será alguém que já professou a fé cristã. E é por isso que é muito plausível, quanto até teólogos, e aí com todo respeito, né, aos irmãos, até familiares que são católicos, é muito plausível, né, o que o Rodrigo Silva trata, e alguns teólogos católicos vêm dizendo, que pode ser um papa. Alguns estão falando do atual, não sei. Né? Pode ser um papa que vai negar os fundamentos da fé cristã e abraçar uma ideia de um governo mundial. Né? Inclusive o Harari, não foi o Harari, não, foi o Zygmunt Bauman, falou que o atual Papa tem condições de ser esse catalisador do governo mundial. Vai ser ele? Não sei, gente, não sei. O que importa é que quando surgir o anticristo, efetivamente ele vai ter poder sobre as nações, ele vai se opor contra tudo que se chama Deus. Ele vai como é que eu vou dizer? Ele vai tentar se assentar no trono de Davi em Israel. Né? Não ele vai se assentar, né? Israel não vai aceitar. Aqueles que conhecem a profecia e tal não vão aceitar e virá a confusão e a terceira guerra mundial explode. Né? Então percebam, quando a gente fica fazendo alarde porque apareceu uma estátua, que apareceu isso, apareceu aquilo, é porque a gente não conhece bem. E Apocalipse 13 fala de uma estrutura de poder. Portanto, temos que observar uma estrutura de poder. Tá? E por fim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os sinais na natureza, na sociedade, estão cumpridos. Tá? Estão cumpridos. Basicamente, o sinal que falta é o governo mundial e a ação do anticristo. Tá? Então observem algum movimento nesse sentido. Há uns tempos atrás, começaram a dizer que os blocos econômicos eram a preparação para o governo do anticristo. Né? Obviamente, já desmentimos isso. Né? Começaram a dizer que o comunismo foi para frente. Né? E não sei se vai também algum dia. Né? Como é que eu vou dizer? Teologicamente. Filosoficamente falando, o comunismo não é nada. Tá? Ele não funcionou em lugar nenhum. Tá? Funcionou, né? Levou os países à miséria, tá? Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Né? Aí a China não é comunista, gente. Ela tem um regime autoritário, mas que funciona dentro dos modos capitalistas. A economia lá funciona nos modos capitalistas.
né? Até um pouquinho nos modos marxistas, né? Porque tem ali uma opressão, né? Longas jornadas de trabalho e tal. Mas enfim, percebam que o sinal relacionado ao anticristo vai vir nessa ideia de governo mundial e de poder, tá? O anticristo vai ter poder, beleza? Sobre as nações. Então não é a estátua. A estátua poderia ser um sinal, até poderia, se a ONU tivesse essa influência toda para ser aí a catalisadora desse governo mundial, beleza? Fica então o meu alerta para vocês que acompanham o meu trabalho aqui. Não se preocupem com essas coisas pequenas, beleza? Se a ONU passar a ser aí uma instituição que realmente tenha poder sobre as nações, aí sim a gente passa a se preocupar. Mas, no momento, é só uma estátua, na minha opinião, feia, né, de mau gosto. Não quero aqui criar polêmica com a cultura de ninguém, mas eu não achei ela bonita. Né? Ela é até meio ruim de olhar para ela. Mas enfim, tá? É isso. Observem o que a Bíblia está dizendo. Procurem entender. Né? As profecias do Apocalipse muitas vezes são simbólicas. E ali em Apocalipse 13 tem ali um simbolismo de um poder, né? de um governo mundial, de um controle sobre a terra, que vai tentar parecer Deus, tentar usurpar esse poder que pertence unicamente a Deus. Ok? E o Senhor vai permitir isso por um tempo. Ok? Então observe essa movimentação de poder. Ok? Então é isso. Que Deus o abençoe. Se gostou, curte, compartilha aí com os amigos. É um alerta, é uma palavra de esclarecimento. Né? E lembrando que na descrição tem link aí da nossa comunidade teológica, tem o link dos meus livros. Né? Eu indiquei tem o link de todos aí na descrição, tem lá livro, você vai acessar todos. Beleza? Muito obrigado. Infelizmente, essa semana o vídeo saiu aí muito tarde, né? Na terça-feira à noite, bem de noite, quase na quarta-feira. Mas a partir de semana que vem eu vou passar a fazer as terças 8 horas, tá? Então, Carregando a Cruz, terça-feira 8 horas. Projeto EBD quartas, 20 horas. E o Pensa Comigo na quinta, nem sempre, mas quando ele sair, vai sair na quinta-feira também, 8 horas. Sempre às 20 horas. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.